Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1. Todos acharam? Irmãos, nós vamos falar dessa noite, da continuidade ainda da série de sermão que nós estamos pregando, e vamos começar, aqui do mar, a libertação do que o Senhor realizou para Israel, e vemos como Deus ele redimiu o seu povo pelas águas. As águas e o mar, eles são sempre abordados nas passagens bíblicas, e eles são considerados como um grande inimigo, tanto de Deus como dos homens. É interessante que Apocalipse vai dizer que na nova criação o mar não existirá mais. E nós sabemos que o mar, irmãos, também é um lugar de sepultura. É o lugar dos mortos. É o mundo dos mortos, aonde Deus ele resgata a sua criação. É de onde Deus também exerce o juízo. E Apocalipse diz que na nova criação não haverá mais esse inimigo, não haverá mais cemitério, não haverá mais morte. É isso que Deus ele nos promete através da sua palavra, que não haverá. E nós sabemos como Deus ele realizou, o mar, como nós falamos, ele é uma sepultura, mundo dos mortos, de onde Deus ele tira a sua criação. É interessante que os salmos, eu gostaria de ler com você, como o salmo ele caracteriza justamente o mar, não só os salmos, mas também o próprio livro de Jonas. Abra sua Bíblia no Salmo 18 e o verso de número 4. Veja como o salmista descreve aqui no versículo 4: as cordas da morte me enredaram, as torres da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Jonas, no capítulo 2, também descreve o mar como um lugar de sepultura, como o mundo dos mortos. Assim como nós lemos aqui nos Salmos, no capítulo 18, que nos mostra justamente o mar como lugar de sepultura. Nós vemos como Jonas ele retrata o mar quando ele foi jogado aqui no capítulo 2, verso 2 e 4. Veja o que ele diz: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o templo santo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então a gente, quando olha para o livramento que Deus deu para Israel e executou o juízo sobre Faraó e o seu exército, nós vemos que Deus ele está sepultando
o exército de Faraó, e ao mesmo tempo o Senhor está trazendo Israel à vida. Mas o interessante é que o Senhor vai levar Israel do abismo ao seu santo monte. Nós sabemos que o mundo antigo, irmãos, como o próprio Pedro descreve, diz que ele foi julgado pelas águas. O próprio Pedro dizendo que a promessa de Deus não era tardia, mas o Senhor era longânimo para que ele se arrependesse. Isso ele falando a respeito do dilúvio, né? Quando Deus decidiu também sepultar a humanidade, trazendo o dilúvio sobre todos eles, toda aquela geração pecadora. Nós vemos como as comportas dos céus se abriram, e como, queridos irmãos, o poço da terra, ele também se abriram, e águas começavam a jorrar tanto embaixo como em cima. E Pedro, ele vai dizer justamente aqui no capítulo 2, queridos irmãos, 2 Pedro, leia comigo para que a gente compreenda o significado do mar, e ver como Deus ele operou de uma maneira tão maravilhosa para poder resgatar o seu povo. E aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, e o versículo de número 5, ele diz: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Aqui no capítulo de número 3, nós também vemos aqui no versículo 5 do capítulo 3, diz: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra, esta formada da água e pelas águas. E pelas águas o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão preservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, lembramos da criação, que Deus ele trouxe ela justamente quando só havia o abismo, né? As águas estavam cobrindo toda a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e é das águas que Deus começa a tirar a sua criação, é das águas que Deus começa a tirar a vida. E Pedro, ele é claro em nos falar sobre isso. E quando nós lemos justamente o dilúvio, aonde vai falar sobre uma nova criação, Deus destruindo a terra, tornando a terra novamente um caos, uma desolação, sem vida, sem forma, vazia, mas o próprio Deus estava justamente preservando Noé e a sua família dentro da arca, que de certa forma era um santuário, uma habitação, era uma mini criação, era um mini jardim do Éden, aonde estava o homem com a sua família e os animais dentro dessa arca, sendo preservada por Deus, a qual o Senhor lhe deu livramento, e Deus lhe deu vida. E depois nós vamos ver justamente isso ocorrendo na travessia do Mar Vermelho com Israel, quando Deus está livrando Israel da mão dos seus inimigos. O Senhor está fazendo com que Israel saia das águas com vida e segurança. E a gente vê que uma coisa maravilhosa é que Deus, em um só ato, Deus está manifestando sua glória, Deus está revelando, manifestando os seus atributos em um simples ato.
Justamente aquele ato de abrir o Mar Vermelho, queridos irmãos, e depois sepultar os egípcios, nós vemos que Deus está manifestando ali a sua majestade, está manifestando o seu poder, sua sabedoria, seu amor, sua graça, seu juízo. E é isso que o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra, ele nos fala a respeito disso. O versículo de número 10 diz: mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem é entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o leva à tua habitação. Deus está tirando eles justamente lá do abismo, lá do lugar do sepultamento dos mortos, para levá-lo justamente à sua habitação. Deus, ele envia o vento. E não foi diferente com Noé, quando as águas cobriam a terra, que Noé estava justamente navegando sobre as águas. Nós vemos que Deus, ele envia um vento, e o vento começa a baixar as águas, e aqui está dizendo que o Senhor também, com o sopro das suas narinas. E é por isso que o Salmo 104 vai dizer: o Senhor envia o teu Espírito e a terra é renovada. E vemos Deus justamente, queridos irmãos, tirando o seu povo, dando vida ao seu povo, libertando o seu povo para levá-lo para a sua habitação. Mas nesse ato aqui, na travessia do mar, algumas coisas estão ocorrendo, que não é diferente quando nós também somos alcançados por Deus na conversão. Não é diferente conosco. Então vamos analisar o que realmente está ocorrendo nessa travessia, porque Deus está libertando Israel, Deus está também redimindo Israel, resgatando, tirando Israel da morte e do juízo. Mas Israel também está passando aqui, queridos irmãos, por um batismo, ele está passando por uma purificação, ele está passando aqui pelo batismo. Não é isso que o escritor 1 Coríntios nos diz, que todos foram batizados em Moisés quando passaram o Mar Vermelho? Deus está resgatando Israel, libertando, dando vida a Israel e também o purificando. Israel agora é uma nova criatura, está saindo do seu estado de juízo e condenação e sendo resgatado por Deus para habitar na sua habitação. Então Deus, ele está manifestando aqui em um só ato os seus atributos. Não é à toa que Moisés está cantando, louvando a Deus a respeito dos seus atributos. Quem é semelhante ao Senhor? O Senhor que é majestoso em santidade. Quem és como tu? E esse foi o propósito de Deus, justamente ao trazer o juízo sobre o Egito, a mostrar a sua soberania, a mostrar o seu poder, a mostrar a sua divindade, a mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro. E todas, não só os egípcios passam a conhecer o Senhor, mas todas as nações, como descreve o texto, que as outras nações estão agora aterrorizadas, estão apavoradas com esse Deus que libertou Israel. A nossa libertação deve revelar justamente esse Deus. A nova vida que o Senhor Jesus Cristo nos dá deve revelar a glória, a majestade, a soberania, o poder, a santidade, o amor, a graça, a misericórdia desse Deus
que se revela nesse ato de libertação. E Deus aqui, o que Ele faz? Ele está libertando, Ele está matando e está salvando. O Senhor está, queridos irmãos, destruindo e reconstruindo. Simultaneamente, Deus está realizando esta obra. Ele está destruindo os inimigos, mas também está dando vida ao seu povo. Num só ato, Deus está revelando a sua glória, revelando o seu poder. É por isso que o João ele fala que na cruz, né, Deus se manifestou em glória. Nós vemos Cristo manifestando a glória de Deus na cruz do Calvário. Talvez a nossa ignorância, a nossa incredulidade nos não permita que a gente perceba ou veja a glória de Deus sendo manifestada na cruz do Calvário. Talvez olhar para a cruz do Calvário simplesmente seja olhar para um homem que foi injustiçado e foi condenado à morte e está sofrendo, queridos irmãos, por causa de homens maus. Mas Deus está revelando tanta coisa na cruz do Calvário, como também o Senhor está revelando a sua majestade e o seu poder aqui na travessia do Mar Vermelho, ao tirar Israel do Mar Vermelho. E depois que eles são resgatados, o que é que acontece, irmãos? Com esse povo que é resgatado, eles passam a louvar o Senhor, eles passam a adorar a Deus. É interessante como esse texto ele nos descreve esse ato de adoração ao Senhor. Esse cântico de Moisés é justamente, queridos irmãos, a adoração que eles estão prestando a Deus por aquilo que o Senhor tinha acabado de realizar para eles. Olha o que porque eles estão cantando e exaltando a Deus, eles estão louvando e exaltando os atos do Senhor. Aí ele está dizendo aqui, quem é semelhante ao Senhor? Aí ele fala das mãos poderosas do Senhor. Ele fala do amor, ele fala da majestade de Deus, ele fala da santidade de Deus. Leia o versículo de número 13 ao 17. É o que diz: com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com tua força tu levaste a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo de Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de temor, o povo de Canaã esmorece, o terror e medo cai sobre eles, pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que a tua mão estabeleceu. Eles estão adorando a Deus, mas eles não estão simplesmente cantando ao Senhor, mas eles estão profetizando ao Senhor. Eles estão profetizando aqui, queridos irmãos. O que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eles estão exaltando os atos de Deus, mas eles estão dizendo o que Deus fará com eles. O que Deus vai fazer? Deus vai conduzi-lo. Deus vai conduzi-lo. O que o Senhor mais vai fazer? Ele está dizendo, o Senhor vai plantar. O que Deus mais vai fazer? O Senhor vai edificar o teu povo. Então, Moisés está louvando a Deus, o povo está adorando ao Senhor, mas nesse culto aqui, queridos irmãos, que eles estão prestando ao Senhor, eles estão exaltando ao Senhor, mas eles estão anunciando o que Deus fez e o que Deus também fará com eles. Não é assim o culto que nós prestamos a Deus? Nós não estamos aqui para exaltar os atos poderosos do Senhor, para engrandecê-lo. Nós não estamos aqui para isso. Nós nos reunimos aqui
Nós que fomos libertos, nós que fomos resgatados pelo Senhor, não estamos aqui justamente para cantar a sua majestade, para invocar o teu santo nome, para engrandecer os seus atos, para engrandecer os seus atributos. E não estamos aqui para comunicar, queridos irmãos, o que Deus Ele fez e o que Ele fará por nós. Deus ele é apresentado aqui nesse cântico, nessa profecia, como um pastor. Nós lemos muito o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em pasto verdejantes, guia-me mansamente em águas tranquilas, por amor do seu nome. Só que interessante que depois do Salmo 23, vem o Salmo 24. E o Salmo 24 está falando justamente de quê? Ele está falando de quem habitará no monte do Senhor. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado e a tua vara me consola. Não foi justamente Deus pastoreando Israel? Quando Israel passou pelo mar, quando Israel passou pela sombra da morte, o mar, o abismo ali, não foi quando Deus estava livrando ele? Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E Deus está conduzindo Israel como pastor, está pastoreando Israel no deserto. Para quê? Para levá-los a um pasto verdejante, para levá-los às águas tranquilas. Isso aqui, queridos irmãos, é uma descrição simbólica do jardim do Éden, do santuário de Deus, da habitação do Senhor, esse lugar que Deus levará o seu povo. É um lugar, queridos irmãos, de delícia, de abundância. É um lugar, queridos irmãos, de paz, de águas tranquilas, aonde Ele sacia a nossa sede, aonde Ele sustenta a nossa vida. Neste lugar, o Senhor nos pastoreia para nos dar a vida. Mas Ele diz assim: e o Senhor nos plantará. O versículo 17: tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua habitação. O Senhor, queridos irmãos, não foi Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então o Senhor vai plantar o seu povo na sua habitação, no seu santo monte. Para quê? Para que o seu povo lhe dê frutos, para que o seu povo frutifique. Ele é o agricultor, mas ele não é só o agricultor, mas ele também é o construtor. É ele que edifica a sua casa, a sua habitação, através do seu povo que ele resgatou, irmãos. Deus é quem edifica a sua casa, a sua habitação. Sabe que a habitação de Deus não é feita por mãos de homens, mas é o Senhor que edifica. Então Deus ele está sendo adorado aqui. Depois que Deus liberta Israel, depois que Deus faz Israel passar pelo Mar Vermelho, lhe trazendo a vida, o povo do outro lado começa a adorá-lo. Há um culto sendo realizado aqui, igreja. Há um culto sendo prestado a Deus. O povo que veio à vida, que retornou à vida, o povo que foi, queridos irmãos, batizados, que foram purificados, regenerados aqui, que voltaram à vida, eles estão agora do outro lado, no deserto. Lembrando que quando Deus ordenou que Faraó libertasse o seu povo, ele disse: deixa o meu filho, Israel é meu primogênito, deixa o meu povo ir me adorar no deserto.
E Israel está agora justamente aqui prestando homenagem a Deus, está adorando ao Senhor, e ele está exaltando o Senhor, está engrandecendo sua majestade, ele está falando dos feitos de Deus e o que o Senhor fará, está profetizando aqui que Deus vai conduzi-los até a sua habitação, vai fazê-lo entrar, vai plantá-lo, o Senhor vai justamente levá-los à sua habitação, a casa que ele fez com as suas próprias mãos. Deus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso agricultor, ele também é o nosso construtor, é ele que edifica o universo, é ele que cria todas as coisas, é ele que preserva e cuida todas as coisas, ele cuida do seu jardim, ele cuida do seu povo. E Moisés está cantando com o povo. Miriam pega o tamborim, sai com as mulheres adorando ao Senhor, e ela também está exaltando a Deus. Então não só Moisés e o povo, mas as mulheres estão unidas também nessa adoração, prestando essa homenagem a Deus, engrandecendo a Ele. E aí a gente vê que Deus, ele está santificando o seu povo, porque o texto está dizendo, amada igreja, que Deus vai conduzir, levar Israel para onde? Veja que Deus tira Israel lá da sepultura, lá do abismo. Para quê? Para levá-lo para a sua santa habitação. Não foi isso que o Salmo diz? Não é isso que Jonas está também relatando, o que ocorreu com ele? Quando ele estava lá no abismo, que as águas se enrolaram em suas pernas, quando ele desceu ao mundo dos mortos, à sepultura, ele clamou ao Senhor e ele disse: e eu verei novamente a tua habitação, o teu santo monte. Então Deus está tirando Israel para levar Israel para seu santo monte, para a sua habitação. Aquilo que nós temos falado, porque depois que o homem, queridos irmãos, pecou, ele desceu justamente ao abismo. E Deus está resgatando o homem de lá para levá-lo para a sua habitação, para levá-lo, queridos irmãos, à tua presença. Mas Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai santificar o povo. O povo não pode se aproximar. É interessante que quando Moisés chega, no capítulo 19 de Êxodo, chega ao pé do monte, eles ficam acampados ali no pé do monte, e Deus vai dizer para Moisés: olha, santifica o povo, não deixe que ninguém se aproxime do monte. Israel tem que manter uma certa distância. Israel, ele tem, queridos irmãos, que está, e Deus está fazendo isso tanto para proteger o povo, como também para que não contaminasse a sua habitação, aquele lugar, porque aquele lugar que Deus, irmãos, se manifestou, que Deus está habitando ali, descendo o monte, é um lugar santo, e lembrando que aonde Deus, ele se revela, se manifesta, ninguém pode se aproximar. Moisés tentou se aproximar da sarça pegando em fogo. Deus diz: não se chegue para cá, a terra que você está é santa, tire a sandália dos seus pés. Então ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Deus, então, ele vai justamente colocar limites para proteger o povo, e para também que a sua habitação não seja contaminada, porque se o povo se aproximasse, teria que morrer. A glória do Senhor estava santificando aquele lugar, aquele monte. Lembra que Deus fez isso com o tabernáculo, Deus fez isso com o templo, quando foram construídos, o Senhor santificou. E nós perguntamos: e agora? Deus leva o povo até ao Monte Sinai, mas o povo não pode subir ao monte, o povo não pode se aproximar de Deus. E aí nós perguntamos: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Há uma questão que nós podemos ver aqui no livro do Êxodo. A gente vai ver a partir do capítulo 25 que Deus está dando ordenança para que Moisés faça o tabernáculo.
E quando, no final do livro de Êxodo, quando ele conclui o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu e tomou todo o tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés não podia entrar no tabernáculo. E aí, como é que o livro Levítico inicia? O livro de Levítico se inicia justamente com um altar e as ordenanças de Deus para o sacrifício. E quando nós lemos aqui, queridos irmãos, o capítulo 19 de Êxodo, porque o monte, a gente precisa entender que o monte é um santuário, até mesmo pela sua estrutura, pela sua divisão. Israel, ele está ao pé do monte. Nós vamos perceber depois no capítulo 24, quando Arão, Nadab e Abiú, eles ofereceram o sacrifício ao Senhor. Deus permitiu que eles fossem até a metade do monte, e ali eles contemplaram, eles viram a Deus, né? E depois a gente vai perceber que Moisés sobe ao topo do monte, aonde exatamente ali é o santuário, é o santíssimo lugar, aonde a presença de Deus se revela de uma maneira tão gloriosa. Então, o monte, ele tem justamente essas 3 zonas de santificação. Israel tinha que ficar no pé do monte, afastado, não podia tocar. Foi colocado limites para eles, para que não se aproximasse o povo. Então, depois é que os 70 anciãos, com Arão e seus filhos, podem subir até a metade do monte, e mais chegar à presença de Deus no topo do monte, só Moisés podia se aproximar. Só Moisés podia se aproximar. Então Israel ficou justamente desse pé. Porque Moisés, ele é justamente, Deus chama ele como mediador. Moisés é o mediador entre Deus e o povo. O povo não pode subir, porque se subir é exterminado, fulminado. E Deus também não pode descer, porque se descer também acontece a mesma coisa. Então Deus chama Moisés, separa Moisés, para que Moisés tenha justamente acesso à presença de Deus, porque como mediador do povo, Moisés é quem vai levar o povo até a presença de Deus, e é Moisés que vai trazer Deus até o povo. E a gente pode perceber isso. O povo não pode subir, a presença de Deus é assustadora, como nós já vimos aqui, o povo está apavorado com aquela revelação, aquela manifestação. O monte está pegando fogo, irmãos. A presença de Deus desceu sobre o monte. Ele veio uma nuvem, essa nuvem está emitindo tantos raios, eles ouvem trovões, o monte começa a tremer e o povo começa juntamente a se apavorar. É por isso que o povo vai dizer: Moisés, não fale Deus conosco, para que a gente não morra, mas fale tu. Então é Moisés, queridos irmãos, que vai estar falando com o povo. Então aqui no capítulo de número 10, ou capítulo 19, verso 10, versículo 9, do capítulo 19, versículo 10, diz assim: disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhes, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar pronto no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limite em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Então Deus está colocando limites, Deus está consagrando o seu povo. O povo viu justamente a Deus.
Então eles estão apavorados. Então Deus chama Moisés, no versículo 3 do capítulo 19, disse: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. É Moisés que é chamado para o monte, para falar com Deus. Moisés, ele leva agora o povo até Deus, porque ele faz sacrifícios, e é ali que ele vai apresentar o povo a Deus, interceder pelo povo, pedir perdão pelo pecado do povo. Deus vai estar recebendo o povo por meio de Moisés. Em compensação, Moisés vai levar Deus até o povo. E o que acontece quando Moisés estava lá no monte, que ele ficou lá no monte? A Bíblia diz que o rosto de Moisés começou, irmãos, a transfigurar-se, começou a brilhar, de maneira que os israelitas ficaram com medo de se aproximar de Moisés. Moisés começou a refletir a glória de Deus, começou a refletir a imagem de Deus, e quando desceu, o povo ficou um tanto com medo. E o que Moisés fez? Colocou um véu. Colocou um véu para que o povo se aproximasse dele, para que o povo não ficasse com medo dele. Então, aqui a gente vai ver que Moisés é o mediador, é ele que vai fazer expiação pelo pecado do povo, é ele que vai levar o povo até a presença de Deus, mas é ele que vai trazer Deus para o povo. É ele que vai emitir a glória de Deus, é ele que vai transfigurar a glória de Deus no seu próprio rosto. Então Deus vai estar habitando com o seu povo, vai estar habitando com a sua, com Israel. E o interessante é que Moisés, a pergunta que nós fazemos: quem subirá ao monte do Senhor? Só Moisés podia subir ao monte, irmãos. Só Moisés, o povo não podia subir ao monte do Senhor. E quando nós falamos dessa subida, o capítulo 4, leia comigo o capítulo 4, capítulo 24, verso 16 ao 18. O versículo 15 diz: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Moisés teve 40 dias e 40 noites dentro do fogo. Era algo, queridos irmãos, assustador para os israelitas. Então, não é justificar eles. 40 dias o homem subiu ao monte e não deu mais notícia. O povo diz: não, esse homem não está vivo mais não. Não é possível. Não é possível que esse homem entrou no monte pegando fogo, algo assustador, e já tem 40 dias e esse homem não aparece. E aí, eles decidem fazer o quê? Um bezerro de ouro. Eles disseram para Arão: olha, não sabemos desse tal de Moisés. Então faz para nós Deus que nos guie. E como eles tinham justamente... irmãos, a lembrança do deus Apis, justamente lá do Egito, a qual eles adoravam, os egípcios adoravam, eles fizeram justamente um touro. Eles fizeram um touro para adorar. E aí a ira de Deus se acendeu, porque é um povo sem fé. E Deus já tinha feito uma aliança com esse povo, irmãos. No capítulo 24, Moisés fez uma aliança
Trouxe, porque Moisés foi ao monte, mas trouxe a revelação de Deus, trouxe os caminhos de Deus, trouxe a palavra de Deus, trouxe os mandamentos de Deus para eles. No capítulo 20 a gente vê Deus dando as tábuas de mandamento para Moisés. No capítulo 24 Moisés tinha feito aliança com o povo, jogou sangue sobre todo o povo, purificou todo o povo, mas agora o povo tinha quebrado a aliança, e a ira de Deus se acende. Então Deus disse para Moisés: desce, porque o teu povo está pecando, Moisés, o teu povo está pecando. Deus chegou até cogitar destruir todo o povo e fazer um novo povo por meio de Moisés. E aí que Moisés, cumprindo com o seu ministério, irmãos, é aqui que a gente precisa entender. Moisés foi colocado por Deus como mediador entre Deus e o homem. Então Moisés disse: Senhor, se risque o meu nome do livro da vida, se for destruir o teu povo. Deus diz: todo aquele que pecar contra mim, Moisés. Moisés está simplesmente fazendo o papel de mediador, ele está intercedendo pelo povo. E Deus que tinha lhe dado justamente essa missão, esse ministério sacerdotal, ouviu a intercessão de Moisés e perdoou o seu povo e não destruiu o povo. Então Moisés é quem sobe, e olha que toda hora ele está subindo e descendo. Você vai ler que Moisés sobe, desce, desce, sempre levando o povo, trazendo Deus, levando o povo, trazendo Deus. Esse trabalho Moisés estava realizando. Então ele está, querido irmão, como a gente fala aqui, olha, Moisés ele não é destruído, ele não é consumido, porque a nuvem está protegendo Moisés da face de Deus. A nuvem está impedindo que Moisés contemple Deus face a face. Então aí a gente observa que Moisés ele sai ileso. Nada acontece. A gente sabe que quando ele fazia o sacrifício, que colocava o animal sobre o fogo devorava logo o animal, né, e só subia só a fumaça, e Moisés desce, e nada acontece com Moisés. Mas o povo achou que tinha acontecido alguma coisa. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo templo? Quem? Então, Moisés é um homem que Deus tinha escolhido para libertar o seu povo, para guiar o seu povo, para trazer o seu povo à presença de Deus. Moisés cumpriu com todas as ordenanças do Senhor. Moisés serviu a Deus, esteve na presença de Deus. Então Deus está guardando, protegendo Moisés. Moisés não é destruído. Então isso mostra que intimidade, que aproximação Moisés tinha com Deus. Mostra a comunhão que havia entre Moisés e Deus. Mas não podemos esquecer que Moisés, ele é o antitipo de Cristo. O antitipo de Cristo. Foi Jesus que Deus enviou para nos libertar. Através de Jesus Cristo. Que tudo converge nele, tudo cumpre nele. Tudo é realizado nele. Aquelas coisas só eram um símbolo, só era sombra, só era tipo do que Cristo faria, do que Deus faria através de nosso Senhor Jesus Cristo, e faria de uma forma definitiva, completa e perfeita. Então Jesus Cristo veio a esse mundo. Não podemos esquecer que quando Cristo morreu, Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Mas quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo, nós voltamos à vida. E
E essa profecia aqui do Senhor nos conduzir, queridos irmãos, à sua presença, nos fazer entrar na sua, nos plantar na sua habitação e nos edificar, é cumprida justamente em Jesus. Porque através de Jesus Cristo, Deus está, irmãos, condenando o pecado, os nossos inimigos, está nos libertando do pecado. Através da morte de Jesus Cristo, o Senhor está nos dando vida, está nos criando uma nova criação. O Senhor, em Cristo, nós somos batizados em um só corpo, por meio do Espírito em Cristo. E nós recebemos vida, para quê? Para sermos levados à presença de Deus. Então, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, que Ele ascende aos céus, entra na presença de Deus, Ele está nos levando à presença do Pai. Ele está, queridos irmãos, intercedendo por nós. Mas aí Ele enviou também a presença do Pai através do seu Espírito. Quando o Senhor subiu ao céu, Ele enviou, Ele disse para os seus discípulos: eu e o Pai viremos para vós e faremos morada. Então, quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, quando Ele entrou na presença de Deus, com o seu próprio sangue, que assentou à destra de Deus, Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou a presença de Deus para estar conosco. E isso é uma realidade, igreja. Isso é uma realidade, e essa realidade só pode ser vivida através do Espírito Santo de Deus, e uma demonstração de uma nova vida, de uma vida diferente da que nós levávamos no mundo, uma vida diferente deste mundo. Nós temos justamente isso em Cristo. O que Deus está fazendo aqui, o que Deus fez com Israel, Deus, Ele faz a nós através de Jesus Cristo. E devemos exaltar os atos de Deus e louvá-lo, queridos irmãos, porque nesse único ato, na morte da cruz de Jesus Cristo, Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa. Ele revelou seus atributos. Nesse único ato, na cruz do Calvário, Deus mostrou o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é majestoso, que Ele é santo, Ele é justo, que Ele é amor, que Ele é poderoso, que Ele é sábio. E aí Paulo vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o quê? No capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, que Cristo é justiça de Deus, poder de Deus, sabedoria de Deus. Em Cristo, Deus está manifestando os seus atributos, está se revelando. E por causa da nossa salvação, o mundo era para temer a Deus, para conhecê-lo. Dessa nova vida, olhar para nós e ver o que o Senhor fez. Mas isso só pode ser percebido pelo mundo se houver transformação em nossas vidas, se houver regeneração, se realmente nossos corações for transformado, trocado, se nossa mente for renovada, se mudarmos na nossa conduta, nossas atitudes. O mundo conhecerá Deus, o mundo conhecerá o Senhor, através da minha e da sua vida. Essa nova vida, Deus nos dá em Jesus Cristo. Porque quando nós fomos sepultados com Cristo, pelo batismo, Deus, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos deu vida, mas Ele também nos purificou. Nós fomos batizados em um só corpo, pelo Espírito Santo, nos tornamos agora o povo de Deus, a família de Deus, e a gente precisa viver essa realidade, essa verdade que há no Evangelho de Jesus.
Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o nosso libertador. É a Ele que nós devemos seguir, porque fomos batizados em seu nome. Israel não foi batizado em Moisés, mas Israel foi batizado para confiar em Moisés e seguir e obedecer a Moisés. Nós fomos batizados em nome de Cristo para confiar em Cristo e nos submeter a Cristo. E como povo de Deus nós devemos adorá-lo, adorar ao Senhor que está entre nós, louvar o teu santo nome. Então devemos anunciar os atributos de Deus. O mundo precisa ver Deus em nossas vidas, precisa ver o poder de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. O mundo precisa olhar para nós e ver isso. Isso é o Evangelho verdadeiro. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão nós vamos viver a nossa vida aqui, e quando Cristo retornar, queridos irmãos, para completar a sua obra, seremos pegos de surpresa. Aí vamos achar, nossa, eu pensava que eu estava realmente caminhando com Deus, servindo ao Senhor. O mundo, o diabo está enganando tantos crentes, tantas pessoas, com os movimentos que eles têm criado dentro da igreja e com a forma que eles dizem que Deus está entre eles. Você vê que é um barulho tão grande que essas pessoas, eles fazem seus cultos, eles falam tantas coisas, promovem tantas coisas justamente para maquiar e para preencher aquilo que eles não têm. E não queremos que isso aconteça conosco. Queremos que o avivamento seja causado pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Queremos ter vida, queridos irmãos, não de movimento e barulho, mas vida realmente em Cristo Jesus, de uma demonstração de mudanças. E nós precisamos buscar isso do nosso Deus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.